Olá pessoal, aqui é Bruno da TecnoSpeed, eu estou na companhia, mais uma vez, nosso consultor tributário e fiscal aqui, Augusto dos Santos. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o FD-REINF, né? Existem muitas dúvidas aí a respeito do FD-REINF e esse bate-papo aqui é justamente para tentar esclarecer boa parte dessas dúvidas. É isso aí, Augusto? Exatamente, Bruno. Vamos lá falar sobre esse tão temido, né? O temerário sistema que é o FD-REINF, né? Isso tem gerado muitas dúvidas, Augusto. A gente tem recebido bastante questionamentos a respeito, né? Eu até trouxe aqui algumas das dúvidas que são mais recorrentes, né? O que de fato é o FD-REINF, quais documentos o FD-REINF vai substituir, A quem ele vai afetar de fato. quem ele vai afetar de fato, Importante também. qual é o que ele tem a ver com o e-social. Isso é muito comum, esse tipo de dúvida, né? Muitas das pessoas acreditam que o e-social já FD-REINF e e-social são tudo a mesma coisa. E que se você tem o e-social, já está contemplando o FD-REINF, e a gente vai ver que não é bem assim, né? Sim, claro que não. São documentos São distintos, coisas distintas, né? e Totalmente. eles atendem obrigatoriedades, inclusive distintas também. Mas isso a gente vai conversar ao longo do nosso bate-papo aqui. Quais empresas, né? Quais empresas vão precisar disso? Quais empresas vão precisar de fato fazer o FD-REINF? E por fim, depois a gente vai falar aqui como o desenvolvedor pode implementar isso no teu software. Aí a gente vai dar uma dica bem interessante aqui a respeito disso. Bom, para a gente seguir aqui, o que de fato então é o FD-REINF, Augusto? É a mesma coisa do e-social? O que vem a ser o FD-REINF? Não, ele no passado já foi praticamente a mesma coisa. Quando criaram o E-Social, né? Ele contemplava toda a parte, inclusive de retenções, junto com a folha de pagamento. Mas aí a coisa não andou bem, entendeu? Tiveram diversas dificuldades em separar uma coisa da outra, tal, distinguir qual era a atividade do E-Social, qual era a parte de retenções. Então, os órgãos federais resolveram, por bem, fazer essa separação, deixar o E-Social somente com os encargos da folha de pagamento, os impostos envolvidos com a folha. O que é a folha? São atividades com vínculo empregatício, tá? E o outro lado, que tem a retenção dos serviços prestados e recebidos, fica a cargo do FD-REINF, que foi um documento criado posteriormente. Então, eles trabalham distintamente. Entendi. Entendeu? Então, o que tem relação com o trabalho, vínculo empregatício, e vínculo empregatício fica em cargo do E-Social. Do E-Social. Isso aí. E retenções e o que não tem vínculo empregatício com FD-REINF. O que não tem vínculo empregatício? Contratar serviços de terceiro, prestar serviços, tudo isso são coisas que não têm vinculação com folha de pagamento. Entendi. Entendeu? E hoje essas informações elas são declaradas em dois documentos, que é a GFIP e a DIRF, né? Basicamente a GFIP e a DIRF, tem a DCTF também, tem a CFIP também, são documentos que serão substituídos por FD-REINF. Então, a GFIP e a DIRF vão ser substituídas aí com a entrada do FD-REINF, né? Que assim, um complementa o outro ali, né? A respeito do e-social FD-REINF. Então, assim, são documentos distintos, eles resolvem problemas distintos também. Então, por esse motivo, precisa ficar bem claro que cada um no seu papel aí. Exato, né? cada um tem sua função básica, né? Agora é importante frisar o seguinte: quem não tiver o E-Social e o FD-REINF não consegue calcular e pagar esses impostos envolvidos nessas operações, tá? Entendi. Então você tem que transmitir primeiro para a Receita Federal essas informações, para então gerar essas guias de pagamento. Que o próprio sistema vai calcular e vai emitir o documento fiscal para isso aí. Entendi. O e-social contempla aí várias informações contidas nesses documentos, exceto essas contribuições sociais e previdenciárias não relacionadas à remuneração ou folha de pagamento, né? Exatamente. Então, isso aí. Então, para ficar bem claro que... Isso. E o importante frisar é o seguinte, que a função do FD-REINF é justamente fazer a retenção dos impostos, conforme eu havia falado. E os impostos básicos são o PIS, o CONFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido, o INSS, a contribuição previdenciária também sobre o lucro
sobre as vendas, sobre as receitas, entendeu? Entendi. Tudo isso é calculado pelo FD-REINF. Inclusive, o FD-REINF vai substituir também o FD Contribuições. Né? Contribuições, que hoje é uma obrigação acessória que você faz sobre o PIS e COFINS e a contribuição previdenciária. Entendi. Que será substituído pelo FD-REINF. Tá? Entendi. Então, essa separação se deu então a criação do FD-REINF. Né? Só assim a coisa conseguiu andar, de fato. Porque não conseguia, tudo junto dentro do E-Social estava embolado. Eu lembro que no começo o negócio ficou meio truncado. Foi uma coisa inteligente que a Receita fez. Legal. Então ficou bem... Então acho que quanto ao conceito a gente deu algumas explanações aqui, eu acredito que vai sanar boa parte dessas dúvidas que a gente tem recebido. E agora, o que também é muito comum, Augusto, as empresas acreditarem que o E-Social, né, até comentei há pouco, vai fazer a parte do FD-REINF e não é bem assim. Né? Não tem nada a ver. São coisas separadas. Né? Quais empresas vão de fato precisar do FD-REINF? Basicamente são todas empresas que prestam serviço e que recebem serviço de terceiros. Então, como cessão de mão de obra, entendeu? Entendi. Então, todo prestador e tomador de serviço estará envolvido com o FD-REINF. Estarão envolvidos com o FD-REINF, isso é muito importante. Ou seja, quando você contrata serviço terceiro, você contrata uma empresa para fazer uma limpeza, uma segurança ou qualquer outra atividade, você tem o envolvimento desse imposto. Tem lá o PIS, o COFINS, tem o imposto de renda retido na fonte, você tem também o INSS envolvido na operação. Tudo isso vai ser feito por esse documento aí, que é o FD-REINF. Entendi. E tanto o tomador do serviço quanto o prestador de serviço, os dois precisam fazer essas obrigações. A obrigação da Evidentemente que a Receita Federal quer isso para poder cruzar as informações. A qualidade da informação aí vai ficar sensacional. Isso aí. Porque tanto o prestador quanto o tomador vão declarar, a Receita vai cruzar, né? Exatamente. A empresa reteu tanto de imposto e ela vai então precisar declarar esse imposto que ela reteu. Exatamente. Eu, Augusto, presto serviço para o Bruno. Se eu não declarar que prestei serviço para você, você pode muito bem omitir essa informação. Entendi. E a Receita não vai ficar sabendo, né? Se você não... Então, há esse cruzamento que é necessário para poder, vou dizer assim, evitar sonegações. Né? Entendi. Bom, levando em consideração que a grande maioria das empresas, ou ela é uma prestadora de serviço, ou ela é uma tomadora de serviço, grande maioria das empresas, então, vão precisar aí do FD-REINF. Eu diria quase que todas, né? Porque todas que prestam serviço, evidentemente, também tomam serviço de terceiro. Serviço também. Exatamente. Hoje em dia, no mundo da terceirização, né, é muito comum isso aí. Entendi. Bom, isso, então achei, ficou bem interessante agora para frisar que não tem nada a ver com o E-Social, né? Essa parte. O E-Social cuida da folha de pagamento. Folha de pagamento. Ou seja, atividade com vínculo empregatício, tá? Entendi. Então, acho que agora ficou bem claro mesmo que para que serve o FD-REINF, né? A respeito preciso dos dois, preciso só de um, Exatamente. Não preciso de nenhum, não. Precisa sempre dos dois. Se você tem folha de pagamento e presta serviço ou recebe serviço terceiro, você vai precisar dos dois. Duas ferramentas para trabalhar junto. Entendi. Bom, uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar é que o prazo... Exatamente. Isso acho que não tem quase prazo nenhum, né? Já chegamos ao final do ano já, né? Nós temos aí 3 meses, né? Exato. Quando a obrigatoriedade do FD-REINF, ela é a mesma do E-Social. Então, quando habilitar o E-Social, vai estar habilitado também o FD-REINF. É isso? Exatamente. E aí, então, a partir de 1º de janeiro de 2018, quando vai entrar no ar o E-Social e vai entrar no ar também o FD-REINF, as empresas com faturamento superior a 78 milhões estão obrigadas a emitir tanto o E-Social, né, se ele faz a folha de pagamento, e o FD-REINF, essa parte, se ele toma ou presta serviço, empresa com esse faturamento vai precisar declarar. E as demais empresas ficam para 1º de julho, né? 1º de julho. De 2018. E aí, então, qualquer faturamento depois abaixo de 78 milhões, todo mundo está envolvido. Está envolvido com essa parte aí. Legal. E o modelo operacional, Augusto, do FD-REINF é muito semelhante ao E-Social. Inclusive, o E-Social, nós temos uma solução, né? A gente fez um webinar aqui sobre o E-Social, dali surgiu um grupo piloto e o início do desenvolvimento dessa solução se deu nesse grupo piloto. Então, tem dezenas de empresas já emitindo o E-Social, estão conseguindo autorizar os eventos, está bem legal. Ótimo. Pelo web service, né? E o FD-REINF vai seguir o mesmo modelo. A gente vai ter eventos, tabela, periódicos, não periódicos, né? Então,
Nós também estamos desenvolvendo uma solução para o FDRINF, tá? Nós estamos em período de pré-venda, a gente já tem várias empresas que já garantiram aí condições especiais para adquirir o componente da FDRINF, que ele vai funcionar de maneira também muito semelhante com quem já está trabalhando com e-social. O cara vai ter uma integração, o desenvolvedor vai receber uma OCX, e essa OCX então vai permitir você desenvolver toda a tua comunicação com os servidores da Receita, né? Então você vai passar os parâmetros ali dos eventos, né? A gente vai gerar inclusive nos layouts, vai permitir que você assine e você faz o envio então dessas informações para a Receita utilizando o componente da TecnoSpeed para o FDRINF. Então isso vai ajudar bastante o desenvolvedor, não precisa se preocupar com essa parte de comunicação, que isso a nossa solução vai fazer. Então ele vai se preocupar com os cadastros, de passar essas informações, e o resto deixa com a TecnoSpeed, né? A gente vai fazer toda essa comunicação, e se porventura... Parte de mensageria. Exatamente, essa parte de mensageria. E qualquer atualização que surgir dentro dessa comunicação, o desenvolvedor também fica despreocupado com isso, porque a TecnoSpeed está cuidando disso. A gente faz todo um monitoramento a respeito dessas informações, notas técnicas, então qualquer atualização ali, a TecnoSpeed traz isso para a solução dela e você continua cuidando aí do core do seu negócio. Quer dizer, o desenvolvedor que tiver interesse em adquirir esse componente, é só entrar em contato com a TecnoSpeed. Exatamente, a gente já está em período de pré-venda, então, está em pré-venda, com condições diferenciadas, né, nesse início. As primeiras versões devem ser disponibilizadas ainda em outubro. No final de outubro a gente já vai disponibilizar algumas informações, algumas versões para que as empresas já comecem a fazer a integração, né, e passar ali, testar, ver se está de posse de todas as informações, preciso fazer alguma correção aqui ou ali, mas enfim, é um bom momento para aproveitar aí e ter mais essa ajuda da TecnoSpeed com o componente do FDRINF, que o nosso bate-papo aqui foi justamente para esclarecer preciso ou não preciso do FDRINF, né? Estava gerando muitas dúvidas, e eu acredito que com o nosso bate-papo aqui vai ajudar essas empresas que estão na dúvida se precisam ou não a respeito desse documento. Sem sombra de dúvida, são dois produtos, né, que tem muita procura no mercado. Todas as empresas praticamente vão ser obrigadas a adotar, tanto o E-Social quanto o FDRINF. Exatamente. Então é um mercado muito vasto para isso, né? Isso. E como a gente tem uma grande empresa, a maioria das empresas vão precisar do FDRINF, para o desenvolvedor de software é mais uma oportunidade de negócio que se abre, né? Claro. Então, muito em breve ele vai receber essa oportunidade muito grande. Né? O que tem acontecido muito hoje, as empresas ainda não se deram conta que vão precisar desse documento. Algumas imaginam que vai ser prorrogado, né? Vai ser dilatado o prazo. Exatamente. Mas não há espaço para isso mais, não tem como fazer isso, não tem ambiente de prorrogação no momento. Exatamente. Agora, então assim, eu como desenvolvedor de software, possuo um software e forneço um software para uma empresa que ela presta ou toma serviço, eu preciso dessa solução, né? O meu cliente vai precisar dessa solução, melhor dizendo. Então, é melhor se antecipar, claro, né? A gente tem um calendário de obrigatoriedade que a gente passou há pouco, bem próximo aí. Bem estreito, né? Bem estreito. Verdade. Então, quanto antes se antecipar é melhor. E, como a gente disse, grande maioria dessas empresas tomam ou prestam serviço. Então, para o desenvolvedor de software é bom se atentar a respeito de mais essa obrigatoriedade, se antecipar e, consequentemente, ganhar mercado. Com certeza. É isso aí, Augusto? O nicho de mercado está aberto aí para todos, né? E aproveitar a oportunidade. Legal. Bom, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso bate-papo sobre o FDRINF, e qualquer dúvida vocês podem comentar aí o nosso vídeo, e a respeito da pré-venda nós vamos deixar um link onde vocês podem cadastrar ali o interesse de vocês na pré-venda, que nós vamos entrar em contato. Legal? Do mais, muito obrigado. Muito obrigado, amigo. Até a próxima. Um abraço. Tchau.